enquanto na palestra do... Senhoras e senhores, bom dia. Vamos dar início à audiência pública 031 de 2014, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta de regulamentação do parágrafo 6º do artigo 1º da Lei 12.783 de 2013, que trata da realização de investimentos que serão considerados nas tarifas, com vistas a manter a qualidade e continuidade de prestação do serviço pelas usinas hidrelétricas. Isso foi uma decisão da diretoria no dia 1º de agosto, que teve como objetivo instaurar uma audiência pública, e essa audiência pública, no período de 3 de julho a 21 de 6, e com essa audiência pública hoje, no dia 21, presencial, e nessa oportunidade nós vamos ter uma apresentação do Matheus Machado Neves. Em seguida, nós vamos ouvir as contribuições da plateia sobre o tema. Eu gostaria, nesse momento, convidar a todos para ouvirmos o hino nacional. Gostaria de agradecer a presença de todos para contribuir com essa audiência pública. Faz parte dessa mesa Reive Barros, no meu caso, na presidência da mesa. Nós temos à minha esquerda Rui Guilherme Altieri, superintendente de serviço de geração, e Josiane Santos, que vai fazer a secretaria da audiência. Nós vamos ter, em seguida, uma apresentação técnica, que será feita por Matheus Machado Neves. Essa apresentação técnica terá uma duração de 20 minutos. Em seguida, nós vamos aceitar as contribuições ou manifestações de expositores limitadas a 5 minutos. A nossa pretensão é que, iniciado às 9 horas, a gente conclua a audiência às 12 horas, recolhendo todas as contribuições, para que, a partir daí, a superintendência possa, a partir dessas informações, concluir a nota técnica, consequentemente a resolução que vai entrar em vigor no sentido de identificar os recursos necessários para que a gente possa utilizar nas atividades de ampliação e reforço das usinas, uma vez que
nas condições em que se encontra hoje, os recursos são suficientes para a operação e manutenção. Uma vez identificada a necessidade de ampliação e reforços, essa audiência tem esse objetivo. Que tipo de subsídios nós vamos considerar para que a gente possa aprimorar os nossos regulamentos? Portanto, em seguida eu convido o servidor Matheus Machado Neves para fazer a sua apresentação técnica. Bom dia a todos. Vou fazer a apresentação relativa à audiência pública 31 de 2014. Vamos lá. Então, o objetivo já foi colocado, né, dessa audiência pública, obter subsídios para o aprimoramento da proposta de regulamentação do parágrafo 6º do artigo 1º da Lei 12.783, que trata da realização dos investimentos que serão considerados nas tarifas com vistas a manter a qualidade e continuidade da prestação de serviços pelas usinas hidrelétricas. Então, os interessados nesse tema são, né, os empreendimentos alcançados pela lei e as distribuidoras cotistas, né, que se beneficiam dessa energia e, consequentemente, aí, os consumidores a elas associados. Aqui não funciona. Então vamos lá, vou começar a apresentação colocando os comandos legais, né, que estão nos pautando para fazer essa regulamentação, e depois o que também a gente tem em relação aos contratos, que também serviram de referência para a proposta de regulamentação. Então o primeiro deles, o principal, é o parágrafo 6º do artigo 1º da Lei 12.783, que coloca que caberá à ANEEL disciplinar a realização de investimentos que serão considerados nas tarifas com vistas a manter a qualidade e a continuidade da prestação de serviço pelas usinas hidrelétricas, conforme o regulamento do Poder Concedente. Esse regulamento do Poder Concedente foi emitido no final do ano passado, a gente vai comentar um pouquinho daqui para frente. Coloquei também aqui o artigo 4º dessa mesma lei, que trata da questão de ampliação, que também tem um rebatimento nessa regulamentação que nós estamos propondo. Então, é colocado lá que o Poder Concedente poderá autorizar, conforme regulamento, também essa mesma portaria do Ministério, a ampliação de usinas hidrelétricas cuja concessão foram prorrogadas nos termos dessa lei, observando o princípio da morosidade tarifária. E depois, no parágrafo 2º, é colocado que os investimentos realizados para ampliação de que trata o CAP serão considerados nos processos tarifários. Então, esses dois itens da lei, eles são a base legal principal para essa regulamentação. Seguindo, então, a gente tem a portaria do Ministério 418 de 2013, de novembro de 2013, que ela regulamenta a lei, né? Então, o artigo 1º da lei está colocando, né, que a ANEEL deve regulamentar a realização desses investimentos para manter a qualidade do serviço. O parágrafo 1º coloca que a realização dos investimentos é de responsabilidade da concessionária de geração. Pois aqui um item bastante importante da portaria, o parágrafo 2º, que a regulamentação deverá estabelecer mecanismos que permitam o investimento tempestivo da concessionária para evitar o comprometimento do serviço adequado. Ou seja, a gente precisa que não se comprometa, né, a tomada de decisão para a realização do investimento por conta de questão de aprovação, essas coisas. Então, esse é um ponto bastante importante da regra. E, por fim, em relação à questão dos investimentos, a realização desses investimentos será sujeita à fiscalização da ANEEL. Do artigo 2º em diante, ele está tratando da questão da ampliação, né, portaria. Então, o artigo 2º, no caput, coloca que poderão ser ampliadas mediante a alocação de cotas, né? Essa ampliação, a energia que vier dela vai ser alocada em cotas. A iniciativa da ampliação pode ser do concessionário ou por determinação do Poder Concedente. A ANEEL vai fazer o rateio das cotas, né, desses empreendimentos. E depois do artigo 3º, ele vai dizer qual que é o procedimento para isso, né? Então, o concessionário submete à EPE o projeto,
né, com algumas informações técnicas que estão lá definidas na portaria. A ANEEL encaminha para a EPE os estudos concluídos e aprovados, né, definindo qual que é a potência dessa ampliação. A EPE fornece ao MME o valor do investimento total. Com base nesse investimento, a ANEEL calcula a tarifa e, por fim, o Ministério autoriza a realização desse investimento para ampliação com a definição da tarifa. Então, essa é a base legal, né, para a regulamentação que nós estamos propondo. Além disso, também temos o que está previsto no contrato, né, que também serviu de referência para essa proposta de normativo. O primeiro ponto que temos então lá no contrato são a questão de conceito de ampliação e melhorias. Reforços, no caso isso não está previsto. No caso de geração, reforço é basicamente uma demanda do ONS relativo à alocação, basicamente a questão de transmissão, né, a alocação da conexão da usina no sistema quando precisa de algum reforço. Então o reforço não está sendo tratado e tem uma resolução específica da ANEEL que trata desse assunto. Bom, então, ampliação, o conceito que está previsto no contrato, está aqui reproduzido, que compreende a instalação, substituição, reforma de equipamentos e instalações de geração existente ou adequação dessa instalação, visando o aumento da capacidade de geração, conforme o regulamento. Então, ampliação está associado aqui a um aumento de capacidade. Melhorias. Compreende a instalação, substituição ou reforma de equipamento em instalação de geração existente, ou adequação dessa instalação, visando manter a prestação de serviço adequado de geração de energia elétrica, conforme disposto na Lei 8987 e regulamentação específica. Ou seja, então, melhoria está relacionada aqui à manutenção da prestação de serviço, manutenção da qualidade do serviço. Pois o contrato também prevê que as ampliações, né, deverá ocorrer mediante ato prévio do poder concedente. Né? Isso é uma diferença importante em relação ao que estava previsto para melhorias. Então, a ampliação precisa de um ato prévio do poder concedente autorizando a realização daquela ampliação. E depois, posteriormente, o investimento prudente realizado será avaliado e incorporado à REG no processo de revisão tarifária subsequente, revogando-se a receita previamente estabelecida. Então, o poder concedente autoriza previamente e depois esses investimentos são incorporados à receita do agente. É isso que está previsto no contrato. Em relação a melhorias, ele não tinha essa previsão de aprovação prévia. Né? O que estava previsto aqui no contrato é que o agente realiza esse serviço de melhoria, esse investimento necessário, e depois o investimento que foi prudentemente realizado será incorporado à RAG, né? Conforme o regulamento da ANEEL. Esse é o ponto, talvez, de maior preocupação que os agentes tiveram nas discussões prévias à elaboração da minuta, relativo a essa insegurança que poderia causar a realização do investimento da forma como está previsto no contrato. Então, a gente vai abordar isso um pouco mais para frente. Então, vamos lá agora, basicamente, ao que está sendo proposto. Né? Primeiro, para a gente lembrar como é que é composta a receita do agente. Ela tem composta aqui por 4 parcelas. A primeira é a tal da GAG, que é a Receita Anual de Geração Reajustada, que é o que nos interessa aqui. Que aqui dentro está basicamente tudo que envolve relativo à geração em si. Né? Então temos aqui os custos de operação e manutenção, os investimentos, remuneração. Está tudo dentro dessa primeira parcela chamada de GAG. Depois temos uma outra parcela relativa ao encargo de uso de sistema de distribuição ou transmissão, uma outra relativa aos encargos de conexão e, por fim, uma terceira que é o de desempenho, né? Se o agente está atendendo ou não aos padrões de qualidade solicitados dele. Então, tem uma parcela que bonifica ou penaliza o agente por conta disso. Então, a receita do agente é composta por essas 4 parcelas e aqui a gente está interessado em trabalhar nessa primeira. Alguns pontos relevantes que eu acho importante colocar, que basearam, além, né, dos comandos legais, a proposta de regulamentação. A primeira, que é uma premissa nossa, é que o concessionário é o responsável pela gestão do empreendimento, né, inclusive sob a ótica civil e penal, ou seja, é de responsabilidade do agente a decisão pelo investimento. Né. A ANEEL não tem a intenção de substituí-lo nesse processo de tomada de decisão. A decisão cabe, de fato, ao concessionário de geração.
Esse é um ponto bastante que a gente procurou refletir na proposta de regulamentação. Outro ponto importante é a gente buscar o tal do investimento prudente, né? Então, a busca por esse investimento, tentar fazer com que esse regulamento resulte em investimentos prudentes realizados pelo concessionário, né? Isso é uma preocupação também importante. Outro ponto em relação ao tempo de resposta da administração. A gente sabe que muitos investimentos precisam ter uma tomada de decisão rápida e a gente não quer que a administração seja um empecilho para essa tomada de decisão, né? Então, a administração acaba tendo um tempo de resposta aí que às vezes pode não ser compatível, a gente também tem que tentar minimizar essa questão. E outro ponto importante é dar uma resposta rápida no caso de acidentes e sinistros, né? Para que a usina recupere a condição de geração o mais rápido possível, né? Então também tivemos uma preocupação com relação a essa ocorrência de sinistros e também arrumar uma fonte de receita rápida para poder tentar resolver o problema de acidentes e sinistros de uma forma célere. Bem, com base nisso, nós vamos desenvolver a proposta de regulamentação, e o primeiro ponto que a gente tentou observar era ver o que já estava definido pela primeira GAG inicial colocada pelo Ministério, né? Então buscamos nessa nota técnica 385, SRG, SRE, que serviu de referência para o Ministério definir o valor das GAGs iniciais, para ver o que estaria dentro dessa primeira GAG, né, que foi definida. Então, a gente tem basicamente uma parcela importante de pessoal, administradores, serviços de terceiros, arrendamento de aluguéis, seguros, tributos e outros usos de despesas operacionais. E alguma coisa de material, mas é bem pouco. Ou seja, então, basicamente, os investimentos que precisarem ser feitos não estariam ainda cobertos. Precisariam ser cobertos por essa nova parcela de receita que seria definida com a posteriori. Tá? Então, para a proposta que a gente fez, primeiro, o conceito lá de melhorias, a gente baseou na Resolução 330 de 2008, que já tratava de melhorias, né? Então, lá apresenta alguns exemplos de melhoria que nós buscamos lá e usamos como referência para essa nova regulamentação. E depois, com base naquilo tudo que foi colocado, nós imaginamos, para poder dar celeridade, dividir esses investimentos em dois grupos, né? Um grupo de pequenos investimentos, que o agente teria uma liberdade maior para poder tratar, investimentos pequenos, de coisas do dia a dia, e depois um outro grupo de investimentos maiores, né? Que demandaria um volume maior de recursos. Daí, nesse caso dos investimentos de grande porte, o que nós estamos imaginando é que os agentes submetam à ANEEL um plano de investimento com um horizonte aí de 5 anos, entre 2 revisões tarifárias, para que a ANEEL avalie e aprove esses investimentos, né? Aqui a gente está falando de aprovar o serviço, não é o montante em si. O montante vai ser avaliado depois, num momento futuro, né? Porque isso aí já foi uma experiência que a ANEEL teve com relação principalmente à questão de transmissão, acho que distribuição também, que a aprovação da receita com base em orçamentos, ela mostrou-se depois muito descasada do que foi efetivamente realizado. Então, isso dava um impacto lá na revisão tarifária e na revisão principalmente. E entendemos que não seria adequado definição de montante com valor no orçamento. Isso, não, pela experiência que a gente teve, não estava muito adequado. Então, a ideia aqui é a gente aprovar o serviço que será realizado, né? Então, o agente submete para a ANEEL, porque são investimentos de longo prazo, eles têm um período de maturação, submete à ANEEL e a ANEEL avalia e aprova esse plano de investimento, basicamente aprovando os serviços. O pagamento para esse... E a gente está falando aqui de remuneração de investimento. Importante deixar isso claro, que a gente está falando de remuneração do investimento, né? Não é ressarcimento. Então, o agente vai ser remunerado pelo aquele investimento que ele fez ao longo aí da concessão, tá? Não é um ressarcimento do gasto, nesse caso aqui. Então, ele vai ser remunerado aí ao longo da concessão pelo aquele investimento. O início dessa remuneração começa a partir da entrada em operação da instalação, né, ou do que foi considerado no investimento, que vai ser pago efetivamente a partir do reajuste, né, mas o retroativo à data de operação. Tá? Então, essa é a ideia. E vai ser, no primeiro momento, a ideia é trabalhar com
com o que foi efetivamente gasto, e que a gente não tem hoje na geração ainda um banco de preços. Eventualmente, se a gente, quando vier a ter um banco de preços, a gente pode aprimorar o regulamento. Mas nesse primeiro momento, como nós não temos, a ideia é tentar trabalhar com base no que foi realizado. Acho que hoje a ideia inicial é essa. Acho que isso aqui já colocamos tudo. Vamos para o próximo. Então essa é a ideia inicial aqui do... Também pensamos na questão da transição. Quando a gente trabalhou na outra proposta de regulamentação da indenização, né, do montante que faltava ser indenizado, a gente colocaram a preocupação com relação a investimentos que estariam sendo realizados, só que não estariam concluídos até o 31 de dezembro de 2012. Né? Teriam obras que ainda não teriam sido concluídas e que, então, em princípio, não poderiam entrar no pagamento da indenização. Então, o que a gente imaginou é de considerar esses investimentos que foram realizados naquele momento agora, né, no próximo reajuste, e também os investimentos que foram realizados nesse período que a gente está sem regulamentação. Então, a ideia, nesse caso, é que os agentes submetam à ANEEL um plano simplificado, né, contendo o que foi realizado, o que está sendo realizado, antes da próxima revisão, do próximo reajuste tarifário anterior à aprovação do regulamento, né, 60 dias antes. A ANEEL avalia e considera, nesse caso específico, né, por esse período de transição, nesse primeiro reajuste, já incorporar o que couber dessas receitas. Agora, o ponto aqui também bastante importante, foi uma preocupação grande nossa, o caso dos sinistros de acidentes, né? Que a gente chamou aqui ações emergenciais. Então, é tentar dar uma resposta rápida para o caso de um sinistro. Então, a gente pegou aqui o conceito de ocorrências graves, né, que está na Resolução Normativa 583 de 2013, está aqui ele reproduzido, em que é todo evento ocorrido em instalação de geração de energia elétrica relacionado à sua operação ou manutenção envolvendo acidente em estrutura civil ou em equipamentos eletromecânicos, óbito ou lesão de pessoas, bem como qualquer outro que comprometa a segurança da central ou traga prejuízo ambiental ou social à coletividade. Então, na ocorrência de um fato desses, nós imaginamos um rito mais rápido para a liberação de recursos e recuperação dessa instalação, né? Então, isso aqui seria uma... E nesse caso especificamente, a gente estaria tratando de ressarcimento. A gente não vai ser remunerado por esse acidente, né? A ideia não é essa. A ideia é recuperar a instalação e ressarcir os custos que foram efetivamente gerados por conta do sinistro. Então, aqui não tem remuneração. Nós imaginamos como receita para essas ocorrências graves parcela destinada às distribuidoras cotistas do recurso de alívio de disposição de contratos de cotas, né? Então, é um resíduo ali quando tem diferença de preço de supermercado, né? Da parcela de costas, reservar um montante para a cobertura desses acidentes. E também, evidentemente, o seguro, né? A parcela de seguro, quando a usina tendo seguro, o seguro também retornaria para formar esse fundo. A ideia inicial é um fundo com recursos para cobrir essas ocorrências graves. Então, também teria um rito mais rápido para poder conseguir liberar esses recursos. Outro ponto também aqui importante em relação à ampliação, né? Pela própria definição lá de ampliação e melhoria, acaba que existe algum possível sombreamento em uma atividade ou outra, porque pode ter uma melhoria que seja realizada e que acaba resultando num aumento de ampliação que não necessariamente era a intenção original dela, né? Então, o que a gente está imaginando aqui para não ter que toda vez ter que ter uma autorização prévia, porque por qualquer aumento de capacidade, que não é esse o objetivo, que nós estamos imaginando que precisaria ali de autorização prévia do poder concedente para a realização, é o caso de melhoria, um caso de ampliação de uma inclusão de nova unidade geradora, né? Esse é o conceito que nós estamos considerando de ampliação para efeito de autorização do poder concedente. Se for uma melhoria que eventualmente resulte aí no aumento de capacidade, a gente está entendendo que não seria necessário, mas sim apenas os casos em que a potência é decorrente de uma nova unidade geradora ou uma repotenciação efetiva das máquinas. Mas a ideia inicial é essa. Tá.
Depois, os demais investimentos, ou a questão de infraestrutura administrativa, os bens não reversíveis, está se prevendo uma receita ao modo do que já é praticado para distribuição. Também tem uma receita específica para esses investimentos em bens administrativos e em coisas similares. O que a gente não definiu ainda na proposta e que contamos com a colaboração aí da audiência pública para fechar os encaminhamentos que a gente imaginou é em relação aos investimentos decorrentes da administração pública. Licenciamento ambiental, questões de regulamentação, como isso seria considerado. Né? Temos uma ideia de, pode ser que seja no OIM, pode ser que seja no investimento. A gente não conseguiu, na etapa de elaboração da proposta, fechar um encaminhamento, então esperamos que aqui a gente consiga esses subsídios para a gente fechar esse entendimento. E por fim, o formato que foi colocado para a consulta pública está no formato do PRORET, né? A gente da geração não tem muita familiaridade com esse formato, para a gente também foi uma novidade. Então, foi elaborado em formato de PRORET, procedimento de revisão tarifária, criou-se aí o submódulo 12.3, que está nesse formato e tem essa divisão, né? Tem um primeiro item lá de objetivo, né? Colocando o objetivo, abrangência, quem que é afetado pelo regulamento, as definições de classificação, o que é melhoria, ampliação, alguns conceitos. Depois, quais são os investimentos, né, que estão sujeitos aí à receita adicional, os montantes, alguma coisa nessa linha. O que a gente colocou já também de ocorrências graves. Depois, por fim, como é que é feita a conta para a alocação dessa receita, né? Tem umas formulazinhas lá. E com isso eu termino a apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Matheus, pela sua apresentação. Como nós podemos observar, esse regulamento ele vem preencher uma lacuna importante, né? Na medida que foi criada a lei das cotas, nós observamos que, evidentemente, tinha instrumentos definidos na legislação que precisariam ser complementados e estão sendo complementados agora, mas a grande preocupação, e foi colocada aí pelo Matheus, era em relação que as empresas tivessem os recursos necessários para fazer algo mais do que manutenção e operação, que nós conhecemos. E aí nós identificamos 3 situações distintas. A primeira delas é com relação à ampliação e reforços. Tem uma descrição do que nós entendemos por ampliação e reforços, e também por melhorias, né? Essas 2 questões são questões previsíveis, consequentemente, se sugere que seja feito um plano de investimento com um horizonte de 5 anos, e aí nesse horizonte de 5 anos é possível prever o que poderá ser feito. Esse plano é submetido à ANEEL para que ela possa avaliar. Observem que não tenha preocupação com custo nesse primeiro momento, até porque o plano depois vai passar por um processo o investimento vai ser feito através de um processo, suponhamos, licitatório, consequentemente vai na busca dos preços prudentes, e depois a ANEEL faria uma auditoria nesses valores. Agora, o que eu acho mais importante nessa regulamento é com relação aos sinistros, né? Nós já tivemos a oportunidade de alguns casos aqui que ocorreram, e que, de certa forma, no momento que tem um sinistro, que aí é muito mais importante e requer uma ação efetiva do agente, e aí não poderia ficar como estaria hoje, dependendo da administração aprovar esse investimento. Então, consequentemente, eu acho que se eu reputo de importante nessa resolução no sentido de que, primeiro, nós estamos dando as condições necessárias para, no caso de melhorias e ampliações, que é um tratamento que pode ser feito com a visão de planejamento a longo prazo, mas o mais importante que eu reputo é a questão de dar uma solução de curto prazo nas questões dos sinistros, dos acidentes graves, e com o advento da criação do fundo, porque aí realmente se trata de uma situação emergencial e, consequentemente, o mais importante possível é que a gente possa ter uma ação de imediata para solucionar problemas de gravidade dessa natureza. Em seguida, eu gostaria de convidar, nós temos aqui
3 inscritos, previamente inscritos, pessoas que se propõem a contribuir com intervenções, mas eu também deixaria franqueado aqui para aqueles que porventura não se inscreveram, também se quiserem contribuir, nós vamos ter tempo suficiente, uma vez que cada contribuição aqui terá um tempo de 5 minutos para as suas intervenções, mas nada impede de que alguém queira se manifestar, não só sobre contribuições a ser dada, mas se porventura ainda precisar de alguns esclarecimentos do que foi apresentado na apresentação técnica por Matheus e o próprio Rui Altieri, superintendente que está aqui no meu caso específico, se houver necessidade de algum esclarecimento adicional, que nós estamos aqui à disposição dos senhores e das senhoras para fazer esse esclarecimento. Em seguida, eu gostaria de convidar a senhora Letícia Costa Mana de Furnas, ela é gerente do Departamento de Construção Civil e tem uma apresentação, uma contribuição a fazer. Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Letícia, trabalho em Furnas e a contribuição que temos a fazer é relativa ao submódulo 12.3 do PRORET e a nota técnica 032. Bom, a primeira visão nossa seria a ampliação do conceito da classificação de melhoria. Na realidade, os 2 documentos citados, eles são muito voltados à parte de equipamentos eletromecânicos. Então, na realidade, nós podemos citar obras civis associadas a melhorias e modernizações de UHS, que elas complementam, inclusive elas garantem uma menor indisponibilidade de equipamento. Nós podemos citar a melhoria que foi realizada em Mascarenhas de Moraes, na plataforma dos trafos dos transformadores. Nós tínhamos um declive de praticamente 1 metro entre o trilho de movimentação do transformador e a própria bacia dos transformadores. Então, para poder retirar num sinistro de desses equipamentos, nós tínhamos que fazer fogueira, macaquear, e levava horas e até mesmo mais do que um dia. Nós fizemos o preenchimento de toda essa extensão dessa laje, modificamos o trilho e hoje em minutos a gente consegue movimentar, em menos de 1 hora a gente consegue movimentar os transformadores, diminuindo a indisponibilidade. Então, as obras civis têm que ter assim, uma visão um pouco mais abrangente. E também o caso do atendimento das demandas da administração pública. Vou citar alguns exemplos de altíssimos custos que nós estamos tendo que suportar como investimentos a serem adotados para possibilitar não só a renovação da licença de operação de usinas antigas, como até mesmo a própria obtenção da licença. Então, hoje, a exigência de órgãos ambientais, que na casa de força, que é uma estrutura em que você tem a possibilidade de óleos, né, de vazamentos de óleo, nós temos que fazer rede de coleta em toda a casa de força dessas águas passíveis de contaminação de óleo. E também temos que providenciar a respectiva destinação desse óleo atendendo às normas ambientais. Também estamos fazendo obras de execução dos caixas de separador água e óleo para atender sinistros de transformadores. O grande problema é que a planta do empreendimento nem sempre possibilita que essas caixas separadoras fiquem próximas dos transformadores. Então, nós temos uma região distante a implantação dessa caixa e temos que fazer grandes escavações para a passagem desses dutos, que tem que comportar uma maior vazão completa daquele trafo, o esvaziamento completo daquele trafo. É uma obra de grande porte e que está sendo suportado por nós. Também execução de estações de tratamento de esgoto para renovação das licenças. Então, por exemplo, se nós temos edifícios de controle, almoxarifados, casas de força, todas as edificações dentro de uma usina hidrelétrica que tenha banheiros, elas têm que ser, esse efluente tem que ser coletado, tratado e para a posterior devolução ao rio.
também são obras gigantescas. Além dos atendimentos das resoluções ANA e ANEEL, posso citar a resolução 03, a implantação das redes telemétricas, e agora essas sessões topobatimétricas que vão ter que ser reavaliadas para verificação da vida útil do empreendimento. Esses são investimentos de grande porte que as geradoras não têm como suportar se não for com essa tarifa de renovação da concessão. Então, o que nós pedimos hoje é uma avaliação rápida de como que nós conseguiríamos esse ressarcimento por esses investimentos. O outro tópico a ser tratado refere-se à repotenciação. A gente pode perceber que a evolução do sistema nos últimos anos mostra a grande dificuldade para atendimento à ponta. Essa ponta, né, aumentou e tende a aumentar ainda mais em função das características dos novos empreendimentos, que a maioria a fio d'água ou com reduzidos reservatórios de acumulação. A modernização com repotenciação, quer dizer, além da extensão da vida útil do equipamento, que uma simples modernização possibilita, confiabilidade e disponibilidade, a repotenciação aumenta a geração e garante o fornecimento de ponta. Ou seja, ela subsidia essa evolução do sistema, ela vai a favor a isso, né? Ela busca eficiência energética e é uma alternativa mais viável se comparada ao acréscimo de nossas unidades geradoras, sobretudo do ponto de vista da avaliação hidrológica, da ampliação das unidades geradoras. Para você possibilitar uma ampliação, você precisa de 2 fatores. O primeiro é você ter espaço nas suas usinas para implantação de novas unidades, e o segundo é você ter disponibilidade hídrica. Se esses 2 fatores não estiverem conjugados, você não garante o ganho energético. Ocorre que as usinas geralmente são feitas em vales encaixados, claro, para possibilitar uma menor extensão de barramento. Então, geralmente, você não tem essa possibilidade de implantação de novas unidades. Bom, mesmo que temos a disponibilidade hídrica, essa usina, por acaso, ela tem um vertimento inadequado, ela está subdimensionada, ela não está atendendo à otimização da cascata, ao plano ótimo da cascata. Quer dizer, se as 2 coisas não ocorrerem, eu não tenho esse ganho energético. A ampliação é muito importante, sim, mas nós não podemos esquecer da repotenciação, que quando você não puder ampliar, nós vamos ficar sem essa possibilidade de garantia de um ganho energético ao nosso sistema interligado. Então, é uma coisa a se pensar, de a gente pensar na repotenciação como uma alternativa. Estudos efetuados pela Unicamp mostram que a repotenciação, se todas as usinas do sistema passassem por um processo de repotenciação pesada, nós teríamos um aumento de capacidade de mais de 6.000 megawatts. Na ampliação, outros 5.000 megawatts poderiam ser ganhos com os aproveitamentos dos postos e usinas existentes. Ou seja, a repotenciação é tão importante, ou até mais importante, do que a ampliação. Agora, as geradoras precisam de ter uma sinalização econômica, uma garantia pelos altos custos envolvidos na repotenciação. O que nós solicitamos, então, seria um tratamento para a repotenciação isonômico ao proposto para as ampliações. Em relação ao plano de investimento, o relatório ele pede uma demonstração da necessidade de cada melhoria, incluindo a análise de 3 especialistas independentes atestando/demonstrando o exposto. Isso é o que está no relatório, né? O que nós temos a dizer é que, numa modernização, as melhorias são multidisciplinares e envolvem profissionais de diversas especialidades. Então, por exemplo, se eu estiver tratando um gerador, ou uma turbina, ou uma mudança de um painel elétrico, ou até mesmo de um sistema de telecomunicações, que isso ocorre muito em usinas antigas, nós teríamos que ter pelo menos 4 profissionais. 3 laudos de 4 profissionais, seriam 3 equipes, esse custo envolvido nos prazos para a contratação dessas equipes seria um fator crítico, uma vez que as empresas públicas são regidas pela Lei 8666, e a gente tem que cumprir todas as exigências legais de uma licitação desse porte, ainda mais considerando que seriam especialistas a nível de consultor.
e até mesmo a possibilidade de inviabilização do laudo por falta de especialistas no mercado. A nossa solicitação, portanto, seria a exigência de apenas um laudo, caso necessário, uma vez que vai existir um relatório demonstrando a necessidade de cada melhoria, feito pelo técnico capacitado dessa geradora, que vai dar o respaldo e o seu atestado de responsabilidade técnica por esse relatório. Caso seja mantida a exigência desse laudo, que seja pelo menos um laudo e com devido ressarcimento. Por fim, gostaria de falar sobre a remuneração de bens não reversíveis. A própria ANEEL reconhece que a GAGE não é suficiente para que a geradora faça investimentos em bens não reversíveis, tais como software, hardware, veículos e infraestrutura administrativa. Só que desde que as concessões foram prorrogadas, as geradoras incorreram nesses investimentos, sem que os mesmos, até o presente momento, tenham sido remunerados. Então, novamente, a nossa solicitação seria a remuneração dos investimentos realizados em bens não reversíveis, retroativa à data de renovação da concessão. Eu agradeço e peço desculpas por ter avançado no tempo. Muito obrigada. Obrigado, senhora Letícia Costa Mana. A próxima contribuição é do senhor Wilson Koprick, da APINE. O colaborador da APINE, por favor. Bom dia, meu nome é Wilson Koprick, eu trabalho originalmente na Copel, mas hoje estou falando pela APINE. Então, nós temos aqui algumas contribuições e o reconhecimento que essa regulamentação é de suma importância para as geradoras que estão no regime de cotas. Nossa abrangência vai ser em cima de dois tópicos especificamente. O primeiro é em relação às ocorrências graves e a aplicação do fundo, né? Então, nós entendemos que ressarcimento apenas para as usinas que estejam operando em regime de responsabilidade provisória, né? Aguardando a assunção de um novo concessionário. Né? A ideia é ter esse ressarcimento, como o Matheus comentou na apresentação dele, apenas para essas que estão em administração provisória. Né? Devido à transitoriedade e precariedade do operador, a ausência de tempo nesse regime de contratação para recuperar o investimento via tarifa, né? Ele está operando a usina provisoriamente, ele não vai ter a extensão toda da concessão para recuperar o investimento. E assegura que, no momento do leilão, as usinas estão em operação comercial, que estão sem nenhum problema, sem necessidade de o proponente do leilão ainda indicar os investimentos. Então, com relação aos investimentos emergenciais, para as concessões prorrogadas ou licitadas, todos os investimentos realizados devem ser remunerados via tarifa. Em caso de investimentos emergenciais, independente do valor, necessário o processo de revisão tarifária extraordinária, no prazo de até 3 meses, contado do requerimento do concessionário, para ter celeridade ao processo, né? Para poder nós já vamos ver a questão do financiamento desses investimentos. O fundo pode ser utilizado como opção para financiamento dos investimentos, mas com remuneração via tarifa, recompondo dessa forma o fundo. E a resolução deve ser emitida em caráter emergencial, a revisão tarifária, né, para viabilizar o financiamento do investimento. Todos os investimentos realizados no regime de cota devem ser remunerados via tarifa, com aplicação da mesma regra, independente do tipo de investimento. Nós entendemos que deve voltar via tarifa, porque são preços regulados, né? Agora nós temos uma parte da geração que será fortemente regulada.
a exemplo da distribuição e da transmissão. O ato autorizativo, né, a resolução da revisão tarifária, também vai nos auxiliar na questão da captação do recurso para, né, garantir que o investimento seja feito. Bom, o outro aspecto que nós vamos levantar aqui é quanto às demandas da administração pública, né? Na própria nota técnica, a ANEEL apresenta que ainda não há convergência das áreas técnicas para o encaminhamento a ser dado desses custos, né, de demandas ambientais, por exemplo, né? Então, a GAG não contempla esse tipo de desembolso, os custos são elevados, e aqui nós temos um quadro aí com alguns exemplos de custos que ocorreram de 2011 até 2013 pelas empresas ali apresentadas. Então, a proposta da PINE é a inclusão imediatamente dessas demandas da administração pública no submódulo 12.3. Os custos e investimentos relativos a essas demandas devem ser repassados integralmente às tarifas, visando a neutralidade tarifária, e não ser aplicado mecanismos de equalização como o benchmarking. Por quê? Porque as legislações são muito diferentes, né, de cada estado para estado. Isso é decorrência de atos da administração. Bom, o que eu tinha, o meu recado era esse, e as contribuições serão entregues em prazo adequado na audiência pública. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Wilson Koprick. Em seguida, eu convido o senhor Marcelo André Frantz, da C3E, para fazer a sua exposição. Está sem slide? Não, tem um ProRet para pôr a proposta? Como assim? Não está disponível? Não sei, tá? Não, então deixa. Bom dia a todos. Eu pedi para ser o último a expor, porque imaginei que, de certa forma, boa parte das nossas contribuições já fossem ser expostas pelos expositores anteriores, né? Então, inicialmente, eu gostaria de ratificar e, de certa forma, concordar com praticamente todos os pontos que foram colocados pela nossa colega de Furnas. Eram, inclusive, alguns dos nossos pontos de contribuição. Então, no sentido de se ganhar tempo, a gente não vai transcorrer sobre eles novamente. Um ponto que nós vamos, então, contribuir é o item 18 do ProRet, onde ele define... Vocês me perdoem, eu acabei não trazendo a apresentação, né? Até não sei se o pessoal da equipe técnica não tem o ProRet para pôr no... Bom, então eu vou ler ele rapidamente, né? O item 18, ele estabelece que o aumento da capacidade instalada ou da garantia física de energia em decorrência de investimentos realizados em ampliação implicará receita adicional de operação e manutenção na receita de R$ 130 por quilowatt instalado, referente à data base de outubro de 2012. A ser atualizado até a data de entrada em operação comercial da ampliação e incorporado a GAG e OIM no processo subsequente de revisão tarifária, conforme metodologia específica. Nesse caso, em particular, a gente traz um exemplo que a gente tem particularmente na nossa empresa, a C3E, e em conversa com a equipe da IMAI, a gente também descobriu que eles também têm 2 usinas nessa situação. No caso das PCHs. No caso de uma pequena central hidrelétrica, a GAG, estabelecida inicialmente no processo de renovação das concessões, ela levou em consideração a particularidade que a gente tem em relação ao custo de operação e manutenção que uma PCH tem em relação a uma grande usina, né? O custo de operação e manutenção de uma PCH ele não é linear em relação à sua potência instalada. Nesse caso, quando se define um valor fixo de tarifa para remunerar uma ampliação de uma PCH, a gente
não leva em consideração essa diferença que a gente tem em relação aos custos inerentes de operação e manutenção de uma PCH, que não podem ser comparados de forma linear. Para exemplificar, a gente pode trazer um caso prático que nós temos na nossa companhia agora, que é uma ampliação de uma PCH que está em andamento. Né? Ela entrou no nosso processo de renovação de concessões de forma compulsória, que é a usina hidrelétrica de Bugres. A usina hidrelétrica de Bugres ela é uma usina de 11 megawatts de potência instalada, né? E se está com o processo de ampliação já aprovado para ampliar essa potência para 19 megawatts. A tarifa inicialmente estabelecida para essa usina foi de R$ 170 o quilowatt. Por essa proposta que está sendo estabelecida, agora toda essa potência adicional que a gente iria injetar, ela seria remunerada a R$ 130, que é um valor incompatível com o custo de operação e manutenção que uma PCH tem. Nós tínhamos na empresa uma série de projetos de ampliação de PCHs para se conseguir o aproveitamento ótimo dessas usinas. Todos eles com os estudos econômico-financeiros mostrando a sua viabilidade, quando nós praticávamos preço. Nesse novo modelo em que a gente agora pratica tarifa, esse cenário mudou. Então, a gente precisa levar em consideração também essa tarifa que nos é ofertada para ampliação dessas PCHs. E dessa forma como está exposta com uma tarifa fixa, sem levar em consideração as diferenças que uma PCH tem em relação a uma grande usina, ele inviabiliza todos esses projetos de ampliações que nós tínhamos, que não são, digamos assim, não resolvem o problema de potência, mas eles contribuem de forma muito particular, porque fazem um aproveitamento ótimo de um local que tu tens essa possibilidade dessa ampliação. Basicamente era este item. Eu só vou então complementar com outro item que contempla também esse item 18, que é a questão que foi comentado pelo próprio palestrante da ANEEL, em relação a que essa receita adicional ela seria definida somente em usinas que teriam aumento de unidades geradoras. Porém, na complementação, durante a palestra, ele expôs que o caso de repotenciações efetivas também caberia uma receita adicional. Isso, na verdade, é um dos nossos pleitos, inclusive foi o exposto por Furnas, só que isso não está descrito no PRORET. Então, a explanação ela foi, digamos assim, clara, no sentido de que ela consideraria essa repotenciação, só que no procedimento isso não está descrito e gera uma insegurança para o agente, muitas vezes, ter um desembolso adicional para se ter um aproveitamento ótimo dessas instalações. Nós também temos um caso na nossa companhia de uma usina, a usina do Jacuí. É uma usina de mais de 50 anos. Né? Os geradores com mais de 50 anos, eles já certamente esgotaram a sua vida útil, né? Onde a gente tem duas alternativas. Uma é a gente repor essas unidades geradoras à condição original delas, outra é a gente trabalhar num projeto de repotenciação com um incremento desse gasto que se teria para essa repotenciação. Só que da forma como está exposto hoje, o agente ele não tem uma motivação para ter esse aproveitamento ótimo dessas instalações. Então a gente tem hoje, dentro do projeto de ampliação dessa usina, várias alternativas. A alternativa mais econômica, né, para esse aproveitamento é a repotenciação das unidades geradoras. E se tem um projeto de construção de uma unidade geradora adicional para incrementar esses 40 mega. No cenário como está exposto nesse procedimento, a gente praticamente descartaria a possibilidade de uma repotenciação, porque ela nos geraria custos sem que a gente tivesse a remuneração adequada desse esforço adicional para se conseguir essa repotenciação. Basicamente seria isso. Obrigado. Agradecemos ao senhor André Franz. Esses foram os 3 inscritos, né, previamente, mas nós franqueamos a palavra a que alguém da plateia queira se manifestar como contribuição para na audiência pública.
Está à disposição. Eu quero informar que, por exemplo, quer ir para lá? Bom dia. Foi colocado pelo Matheus. O nome Eu sou o empresa. Tiago de Furnas, Tiago Aragão. Que não existe convergência das áreas técnicas sobre como tratar as demandas da administração pública. E na nota técnica, cita-se que avalia se tratar como OIM ou como investimento sem remuneração. Daí fica a minha dúvida se esse gasto vai ser remunerado ou não, se ele vai ser um simples ressarcimento, ou se quando se incluir no OIM, eventualmente, se eu vou receber isso só de forma parcelada, mas sem nenhuma aplicação de WOC, por exemplo. E a outra questão, que seria desse mesmo item, os investimentos em bens não reversíveis, né, reforçando o que a Letícia colocou, que se a agência reconheceu que a RAG não, que foi determinada na renovação das concessões, não contempla esse tipo de investimento em bens não reversíveis, se não seria o caso da gente retroagir isso até janeiro de 2013, porque as empresas fizeram esses investimentos e a RAG que a gente recebeu desde então não contemplou pelo menos aqueles 5% que a agência divulgou, que contemplaria, eu imagino, daqui para frente, mas não ficou explícito na nota que seria considerado de forma retroativa. Só isso. Tiago, o primeiro ponto, realmente, essa é a nossa dúvida. A gente aguarda contribuições de vocês para ver como serão tratadas as demandas da administração, se por um caso ou por outro, ou até uma terceira alternativa que vocês propõem para que a gente forme opinião. Tá? Não temos uma opinião formada, isso está claro na nota técnica. O segundo ponto que você colocou, acho que é um pleito que você deve colocar na audiência pública que nós vamos analisar. Agora, de pronto, eu não teria uma resposta para você, não. Tá? Portanto, assim como do Tiago, se houver algum questionamento, alguma preocupação que porventura não esteja muito clara nas nossas apresentações, por favor, eu coloco à disposição para qualquer questionamento. Gostaria de informar que tanto essas contribuições da reunião presencial quanto as contribuições que chegarão até o dia 31 de agosto, elas serão analisadas pelas áreas específicas e consideradas no nosso regulamento. Alessandro, você se movimentou aí, eu tive a sensação de que... Então, ok, se nós acrescentar, eu gostaria de agradecer a presença de senhores e senhoras aqui presentes e reiterando que todas as contribuições que chegarem até o dia 31 do que foram definidas aqui nessa reunião presencial serão consideradas, e a todos, nosso muito obrigado, bom dia a todos.